Senhoras e senhores, está começando mais um TreeMindCast por aqui. Hoje estamos muito empolgados, pois falaremos sobre planejamento 2022, com foco principalmente em prospecção de clientes. Vamos falar de grana, como fechar mais contratos, e principalmente utilizar as inúmeras formas aí de ações, aprender a utilizar as formas de ações, saber aquilo que funciona e que está relacionado ao marketing jurídico digital, tá bom? Então promete a conversa de hoje. Estou aqui, aliás, muito bem acompanhado. Estamos aqui com a Giana Mirabel. É Mirabel ou Giana Liebel? Libel. É Libel. Okay. Aí errou das duas formas. Eu sempre quis fazer essa piada, que você não entendeu, Giana Mirabel. Tamo bem. A Giana... Ela é mestranda no programa de pós-graduação em comunicação da UFPR, especialista em marketing de conteúdo, planejamento de mídia, redes sociais, campanhas e muito mais. Ela é uma ninja do marketing digital e o mais importante, a nossa diretora aqui, da parte de operações, ela que comanda o time. Então, seja bem-vindo, Giana. Primeira Muito vez bem. estreando aqui o TreeMindCast com a gente. Eu gostei do Giana Mirabel, acho que vai ser um bom apelido. E também com a Juliana Soares, que tá virando freguesa aqui do nosso podcast, formada em análise e desenvolvimento de sistemas, finalizando a sua segunda formação em gestão comercial e, o mais importante, nossa diretora de marketing e vendas, ou seja, ela que atende, ela que comanda o time de vendas aqui, sabe muito sobre o assunto. Então, seja bem-vinda, garotinha. Isso aí, já tô virando sócia do podcast. Bora lá, vamos ao que interessa. A gente vai fazer aqui, eu vou dar um contexto que a gente vai falar nesse primeiro bloco, que a gente vai falar de marketing jurídico, tá? Primeiro vamos recapitular algumas mudanças importantes que aconteceram, principalmente a questão OAB, A regulamentação, o aceite da OAB, da publicidade, finalmente aconteceu no ano passado. Depois vamos explicar um pouquinho do que isso mudou. Vamos falar de estratégias de curto prazo, estratégias de longo prazo, mais branding, marca, cross-selling, upselling, fazer o cliente comprar mais o escritório, Falar um pouquinho de algumas novidades, tecnologia que está ajudando muito a gerar negócio e depois cases. Então vamos tentar colocar isso dentro desse bloco. Então tem bastante coisa para você que caiu de gaiata aqui nesse vídeo, que entrou direto no vídeo, num corte, ou que está acompanhando pelo podcast. Eu acho que o primeiro ponto mais importante que eu quero puxar aqui, meninas, ver o que vocês acham, é que isso é um marco dos últimos anos, aí, há muitos anos está se esperando. Salvo engano, o último provimento era de 2001, acho que era 2001, não lembro agora, 2001, 2003, sei que era muito antigo, como tudo, geralmente é muito antigo ali, E a regulamentação da publicidade da OAB, ela passou a entender, acho que dos pontos mais importantes, que existem duas formas de publicidade, certo? Só para a gente dar um contexto do que mudou. Que até antes da regulamentação, abrindo um parênteses rápido aqui, você tinha muito aquela situação de estados, que, então na seccional, por exemplo, da Bahia, não pode Google Ads. Bahia era uma seccional chatinha. Brasília era outra também. Bem chatinha. Tinha alguns estados. Não dá para fazer Google Ads aqui. Aqui não dá para impulsionar. Então, de tempos em tempos, a gente via alguns escritórios sendo notificados por alguma infração cometida ao Código de Ética. E aí, o que mudou? A OAB, o Conselho Federal, se manifestou, começou a fazer consulta pública, enfim, e ficou acho que uns 2 anos e pouquinho, quase 3 anos. E aí no final decidiram então que a publicidade ia ser revista, Primeiro ela ia ser regulamentada e depois revista do ponto de vista jurídico. Então criou-se termos, inclusive, que não existiam. Tradicionais, os advogados, eles criam os próprios termos, que são chamados de publicidade ativa e passiva. Na prática, simplificando, qual é a diferença entre eles? Publicidade ativa, Você publica na sua rede social, ela é passiva, você está esperando o seu público. Eu vou lá e vou colocar 10, pro tio Zuc lá, ele vai entregar o meu conteúdo, vai entregar a minha informação para o meu público-alvo. Pessoas que moram na minha região, de 25 a 35 anos, que são empresários, isso é publicidade ativa, Então passou a ser interpretado a diferença entre elas. Aquilo que eles chamam de publicidade ativa é o que a gente chama de impulsionamento, é pagar para aparecer. Simples assim, a publicidade passiva eu publico e não pago nada. Espero que o algoritmo, a rede social, entregue isso de maneira gratuita, certo? Tinha mais algum ponto aqui, meninas, que eu esqueci do principal que mudou da OAB? O que mais lembram assim vocês que está latente? Acho que o principal foi isso, mas o que é legal também da gente mencionar é o impacto que isso gerou para os advogados, Porque, na verdade, dentro do marketing a gente já conhecia publicidade ativa e publicidade passiva com os nomes de tráfego orgânico e tráfego pago. Essa era a diferença, Esses nomes já existiam e a gente já até fazia ações, mas para os advogados ficou bem mais claro o que eles podem e o que eles não podem fazer.
Então, Boa. isso foi o principal. Acho que mudou mais, o que ajudou mais foi trazer mais segurança para o advogado de que ele realmente pode fazer uma ação, de que ele realmente pode tentar sim se destacar no meio digital, mesmo pagando, desde que ele não mercantilize a profissão, que era algo que já se falava há muitos anos, desde o antigo pavimento, né? Trazendo sempre informação, né? Que é uma coisa que a OAB também sempre coloca, né? Sempre levando informação para a pessoa. O que não mudou é isso, né? A essência em si, Isso. né? Levar conteúdo, levar informação. Então, Exatamente. ponto, acho que importante aqui, ó, e a gente já pode entrar direto naquilo que é possível aplicar com base nas novas regras aí, né? Enfim, até é interessante pontuar isso, porque pra gente as regras não mudaram o jogo. A gente continua fazendo aquilo que a gente faz desde o começo, desde o princípio. O que mudou no Sim. jogo é que os advogados estão um pouco mais tranquilos, né? Para implementar ações, para de fato entrar nesse universo de marketing jurídico aí digital. E aumentou a concorrência, né? Perfeito, ficou mais caro, é verdade. Bem bom ponto aí. Agora, eu queria puxar direto uma coisa que é importante a gente ressaltar aqui, que é assim, né? Quando o advogado chega pra gente dizendo, puta, eu quero prospectar clientes para ontem, e diga-se de passagem, a grande maioria, né? Preciso que seja rápido. Quais opções a gente tem? O que faz a diferença? E a gente vai explicar para você exatamente o que nós fazemos internamente para que você possa implementar. Quando chega o advogado, Ju, falando curto prazo, o que eu posso fazer? O que a gente recomenda para ele? O que a gente já pode implementar com base nas novas regulamentações? Quando chega um advogado precisando de retorno urgente, primeiro dá vontade de puxar a orelha, né? Porque ele podia ter iniciado as ações antes. Bem lembrado. Mas vamos imaginar que ele vai partir do zero. Primeira coisa que ele pode fazer é o tráfego pago, que é a publicidade ativa, nas redes sociais e através do Google também. Então, se o advogado ele já tiver um site, é muito importante que ele tenha, inclusive se não tiver, precisa ter um site. Hoje em dia, qualquer coisa que a gente vai fazer, qualquer dúvida que a gente tem, a gente vai no Google, né? E para sermos encontrados, precisamos ter um site e movimentá-lo. Então, a primeira coisa é você ter esse site. Depois disso, criar campanhas no Google, porque quando você paga para o algoritmo, você tem um privilégio de aparecer mais vezes e aparecer mais rapidamente. Então, essa é a primeira ação. E também através das redes sociais, né? Para você ganhar maior visibilidade, engajamento com o seu público-alvo. Boa. Então, você poder impulsionar seus posts ou criar campanhas dentro das redes sociais para você conseguir aumentar essa visibilidade. Sabe que a gente está tão acostumado a falar as mesmas coisas, a gente acha que as pessoas entendem, né? De maneira tão simples. Mas, Gi, traz atualizações aí, eu sei que você manja disso aqui. Quando eu faço uma publicação, eu advogado, tá? Vamos fazer o papel do advogado, publiquei lá um post sobre rescisão do contrato, tá? Trabalhista aqui, né? Para quantas pessoas que eu tenho ali dos meus seguidores eu apareço, sem pagar, organicamente, em média? Quantas pessoas eu apareço no Instagram? Organicamente ali você aparece muito pouco. Na verdade, você vai aparecer no feed de notícia de quem já te segue. Então, vai depender muito disso. Mas né? não são para todos. Não. Não. Quantos por cento? Você sabe ou não? De cabeça, não? De cabeça, Gui, me pegou agora. As últimas atualizações, como é que acho tá que é o em torno número? de 10%, mas vai depender do tamanho da tua conta. Quanto maior for, assim, ó, se você tiver uma conta pequena com menos de 1.000 seguidores, você vai aparecer para mais pessoas, tanto no feed quanto nos stories. Os stories, Boa. ele costuma ter ali até uns 30, 40% de engajamento se a tua conta for menor. 1.000 seguidores, 5.000 ali, não muito mais do que isso. A mesma coisa para feed. Agora, se você tem uma conta maior, com mais de 10.000 seguidores, você vai aparecer ali para uns 10% desse teu público. 10% e aí, eu diria que é bastante. Exatamente. E aí, eu tô falando disso também porque o Instagram, ele tem camadas. Como que funcionam essas camadas? Primeiro, sempre você vai aparecer para aquelas pessoas que mais consomem da sua conta. Então, por exemplo, dentro da minha conta lá eu sigo 100 pessoas, só que dessas 100 eu consumo todos os dias 10 pessoas. O algoritmo já entendeu que dessas 10 pessoas eu gosto delas. Então, ele sempre vai priorizar me mostrar os posts, os stories dessas 10 pessoas. Vamos supor lá que essas 10 pessoas, né, eu fui impactada, eu tive contato com esses posts, e aí eu curti, interagi com esses posts, engajei. Ele vai, como eu sou a primeira camada, ou seja, a pessoa que mais tem interesse, ele começa a entregar esse post para a segunda camada, que são aquelas outras pessoas que consomem com menos frequência, mas ainda consomem. Então ele vai impactar mais uma porcentagem de gente. E a terceira camada são pessoas que não te seguem.
Então, quando um post viraliza no Instagram, por exemplo, com exceção do Reels, que ele já entrega para pessoas que não são seguidores, mas com exceção do Reels, ele viraliza quando a sua primeira camada curtiu, engajou, a sua segunda camada curtiu e engajou, que eu quero dizer aqui é comentar, compartilhar, né, falar realmente desse post para o seu público, e aí que ele vai para a terceira camada, que é o feed do explorar lá dentro do Instagram, que é quando você entra lá e você consegue ver publicações de outras contas que você não segue. Então o post viraliza dessa forma, e aí ele vai impactar mais pessoas. Aí chega a uns 10%. Você tá muito próximo do seu Ju. Zuckerberg, hein? Obrigada. Eu vi esses dias um expert falando assim, gostei da lógica das camadas, mas o cara fez uma analogia que eu achei muito massa. Ele falou o seguinte, olha, imagine que no Instagram, quando você faz uma publicação, é como se você entrasse numa filinha, tá? Então você tem uma filinha de pessoas ali para ver o seu post. E aí você vai lá e pum, botou aqui. E aí o Instagram fala, beleza, você tá na vez. Só que de repente vem uma Nike, vem uma marca, né, conhecida e fala, puta, eu quero entregar isso aqui pra Giana, né? E aí, puta, você tá pagando e vai botar você na frente. Então a tua filinha, sabe, o teu post vai entrando numa fila. Sim. E quanto mais gente estiver pagando, né, para aparecer, mais o teu post vai ficando lá pra frente. Então pode ser que, por exemplo, num período lá de uma semana, né, dentro daquele conceito de camada que a Ju trouxe de Black Friday, não vai aparecer porra nenhuma, porque tá todo mundo pagando. Sim. E aí a Ju trouxe um ponto aqui que é importante ressaltar, houve um aumento muito expressivo na forma, no custo, né? Porque as pessoas não entendem muito essa questão. No Google é mais óbvio, porque é leilão, você compra a palavra-chave, é um pouco mais previsível, paga por clique, né? Agora, no Facebook, né, quando você vai fazer um impulsionamento, o custo é completamente diferente, você não tem controle. Você fala, chama-se custo por milheiro, né? Mas não aparece o custo por milheiro no Facebook. Então você vai lá e diz assim, eu vou dar vintão. Ele vai te dar uma estimativa de pessoas. Então o que aconteceu é que antigamente você dava vintão, aparecia, exemplo, para 10 mil pessoas. Agora o mesmo vintão vai aparecer para 5 mil pessoas. Então o custo por milheiro, em tese, fazendo uma analogia aqui até de cartão de visita, né? Os mais antigos entenderão, ficou mais caro. Tá? Então ele não te mostra, está custando R$2,50 para 1.000 pessoas. Não existe essa tabela no Facebook, não é tão óbvio assim, tá? Então isso mudou um pouquinho, certo, Gi? Até teve a questão do LGPD também, do iOS também, que diminuiu bastante essa questão. Tá bem lembrado, isso aí ferrou completamente. Muito. Né? Isso até para dar um contexto, o que é? Na verdade, assim, quando tem atualização, não podemos falar as marcas, mas enfim, né? Quem tem aí o celular do iOS, tem uma questão da atualização que você pode ou não definir para receber a questão dos anúncios. E isso vai quando você acessa o aplicativo. Então, você já consegue definir ele nas suas configurações. E aí você não vai receber nenhuma publicidade. Exatamente. Boa. Então limitou o público, né? Exato. Dificultou mais ainda. Gente, parem de comprar iPhone. Não! Tô brincando. Se você é advogado, para 30 segundinhos e presta atenção nessa novidade que certamente você não conhece e vai te ajudar a gerar mais negócios para o seu escritório. Se liga nesses dois exemplos de mercado aqui. O mercado bilionário de energia renovável, mercado com várias demandas jurídicas que certamente você conhece, já ouviu falar, e as queridinhas fintechs, bancos digitais e outras inúmeras startups que estão bombando por aí. E aí surge aquela pergunta, puxa Guilherme, legal, os dois mercados são massa, mas como é que eu entro neles? Ou se já estou, como é que eu aumento a minha prospecção de clientes? Olha o que a gente apronta, que entrega mensalmente para os advogados que atuam nessa e em outras áreas. Primeiro nós mapeamos as dúvidas comuns em uma espécie de linha do tempo. Aquilo que a pessoa tem lá no começo, né, o empresário tem lá no começo, até o final, até o processo de contratação. Além dessas dúvidas, nós identificamos volume e principalmente região, potencial que tem na sua região para você prospectar ou onde é o melhor. E o melhor disso tudo é o que a gente mastiga isso e entrega para você fazer as ações em Google ou em redes sociais. Se você gostou, se faz sentido para você, clica aqui em Saiba Mais e acesse a nossa versão gratuita ou fale com um dos nossos especialistas em gerar mais negócios na advocacia. Vamos passar para o próximo tópico aqui, que é falar sobre estratégia de brand, inbound, né? Ações de cross-selling, upselling, jurídico, enfim, escritórios que, diferente daquilo que a gente falou no primeiro momento, né? Entendem que ele tem que estar o tempo todo fazendo ações, né? De maneira recorrente, ali plantando para colher, não só no futuro, mas manter uma colheita mais constante, né? Sim. Explica quais são as ações mais comuns, por favor, Ju, Gi, que a gente tem aí quando a gente fala de branding de fato. Com certeza o conteúdo, né, no blog. Com certeza blog, esse é legal.
principal, eu diria, até inclusive. Sim. Mas sempre está monitorando ali a questão de novas palavras também, né? Como as pessoas te pesquisam. Então, a questão do Google ali está conseguindo atualizar a palavra, tirando palavra que também já não faz mais sentido. Essa questão ali do branding faz muito sentido para quem está fazendo campanhas, né? Nesses mais diretos já na campanha, mas já para o orgânico, acho que com certeza o conteúdo dentro do blog, dentro de redes sociais é indispensável. Sim, acho que além do site, redes sociais é obrigatório, assim, para qualquer área de atuação, porque é onde a gente consome, né? Hoje eu até consegui reduzir meu tempo em redes sociais, eu tô bem regradinha com isso. Mas antes eu passava em torno de 2-3 horas por dia vendo as redes sociais. Que hora que você trabalhava? Só pra... depois a gente fala sobre isso aqui. Tá, depois a gente conversa. Mas também faz parte do trabalho, né? Lógico! Como que eu ia saber dessas informações que eu acabei de passar sobre as camadinhas do Instagram? Ao vivo aqui, se eu não acessasse o Instagram. Mas enfim, agora até perdi o que eu ia falar, senhor Guilherme. Você tá falando das redes sociais, a importância das redes sociais como estratégia de branding, verdade, né? De posicionamento, é verdade. Né? Gente, é assim... acabou o tempo em que não é que acabou o tempo, mas hoje em dia um escritório ele pode ser bem conceituado, além dele ser um escritório antigo, ter anos de experiência, estar sempre na mídia, né, participando de jornais, palestras, eventos. Então, além do offline, que a gente já conhece, que tem grandes bancas, né, que todo mundo já conhece, o pequeno e o médio podem se destacar através do digital. Então, através de uma rede social, Instagram, LinkedIn também, através do blog, como a Gi comentou, marketing de conteúdo, porque isso reforça a autoridade. Mas quando a gente fala muito em marca pessoal, além do escritório, mas a marca pessoal do advogado, as redes sociais são muito indicadas porque é o caminho mais próximo que você tem, é a relação mais próxima que você tem com aquele advogado. Bem você legal. vai assistir um story dele, você vai ver um vídeo que ele publicou, vai ver um conteúdo que ele postou. O dia a dia dele também. Perfeito. Rotina. Gente, as pessoas amam rotina. Então, falar disso reforça muito a autoridade, né? Você tá sempre estudando, você tá ali fazendo, né? Seguindo ali tua rotina do teu emprego, indo em audiências, cuidando dos seus clientes. Tudo isso reforça o bom profissional que você é. Legal, bem bacana. Bom, dentro ainda de branding, antes de passar para o próximo tópico aqui, o que eu gostaria de ressaltar? Tem ações que são, acho até que a própria indústria, né? Colocando a indústria, porque são as empresas de fato grandes que entram no mercado. Exemplo, né? Você já deve ter ouvido falar talvez da RD Station, que é uma ferramenta de inbound marketing. Ah, mas o que é inbound marketing, Guilherme? É ir preparando o cliente, né? Que chega num nível mais de curiosidade. Ah, eu quero saber o que é um divórcio extrajudicial. E você vai descendo ele num conceito de funil até que ele está pronto para, puxa, já sei o que é, já sei quanto custa e quero tomar a ação de fato, né? De contratar um advogado para me ajudar. Esse é o conceito de inbound marketing. E aí muitos nos perguntam assim, por exemplo, mas e-mail funciona? Na prática tudo funciona. Tá? Tudo funciona. Quando o tempo que você dedica e os números, o entendimento daquilo que é funil, que a gente vai falar no final, até inclusive no último bloco sobre captação de clientes, eu quero entrar um pouco nessa parte de números, quando eles se justificam. Tá? Então você tem uma base de clientes de 100, né? De 100 e-mails aqui, 100 empresas extremamente importantes. Se você posta numa rede social, como a Ju trouxe aqui, a chance daqueles, primeiro, você tem que ver se eles estão te seguindo, o que é muito improvável, diga-se de passagem, né? Com certeza. E aí você tem 10%. Então de 100 você pode ser que você impacte 10 dos seus clientes. Então se você só postou na rede social, eles não estão sabendo nada do seu escritório. Literalmente nada. Opa, como é que eu posso usar de maneira um pouco mais direta que chegue dentro da informação? Então eu uso a rede social, complemento com o e-mail, certo? Perfeito. E faço outras ações. Posso mandar no WhatsApp, novidades, um conteúdo que eu trouxe, publicação, para manter a chama acesa do relacionamento, tá? Então a parte de branding, né? Puta, como é que eu faço para manter isso aceso? São essas coisas que a gente falou, mas sempre levando em consideração que você tem que tentar mapear as formas como o seu cliente quer ser impactado. Se ele prefere pelo WhatsApp, mande pelo WhatsApp, tem os que preferem por e-mail, tem aqueles que são viciados em redes sociais e assim você vai juntando todas as pecinhas desse quebra-cabeça, correto? Gui, até trazendo uma coisa sobre isso, o e-mail ali é importante até para atualizar a base, né? Então a gente tem, por exemplo, um cliente que tem 10 mil e-mails na base dele, mas só 1.000 recebem. Então, ele segmentou os mais importantes. Exato. Ali, os mais quentes, no Então, caso. é sempre Legal. importante. Pra gente caminhar pra reta final, eu vou pedir pra vocês contarem aí, cada um case que vocês trouxeram aí do último ano, que é um case predileto aí. Nos compartilhem como é que foram os números, que áreas. Eu até trouxe aqui um compiladão aqui pra gente poder falar um pouco mais, mas a gente tem um principal, assim, que eu acho que foi trabalhista do ano passado, então advogados trabalhistas que fizeram, tem um case aqui que fez tanto o Google Ads quanto o Facebook, ele teve uma média de
olha, vou somar aqui, 3 mil, na verdade, 3 mil... 2 mil só no Facebook, ali, Instagram, e 1.300 só no Google Ads. O quê? Contatos? Contatos. Ok, a partir de campanhas, né? Tem investimento para esses 3 mil? Aparece aí o valor ou não? Tem nas redes sociais, deu uma média de R$6 por lead, que a gente chama, né? E que é cada contato, caso... Isso mesmo. Pra deixar claro? É. E também no Google Ads deu uma média de R$3. Então nós temos lá, vou tentar resumir os números aqui para ficar fácil, tá? 6 mil, né? R$6 vezes 2 mil contatos nas redes sociais, ele gastou aproximadamente 1.200, né? Isso aí. Então gastou 12 mil, aliás, desculpa, por 12 meses, né? R$1.000 por mês. E aí no Google Ads, mais 1.000 contatos a 3 pila, né? Então ele gastou mais 3 mil lá. Se dividir por 12, a gente vai ter 250. É um cliente que gastou aproximadamente 1.250, quase R$1.500 por mês para ter esse volume de contatos. Bem legal, ok, isso bem bacana. E a custos relativamente baixos, né? Depois, no último bloco, vamos falar um pouquinho desses números. Vamos destrinchar para o advogado que está nos ouvindo entender um pouquinho. Mas quanto ele conseguiu fechar de contrato? Porque é isso que importa, né? Botar 3 mil contatos não quer dizer nada se ele não fechar negócio, certo? Exatamente. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E o teu aí, Ju, o que você preparou? Eu trouxe um escritório full service de São Paulo. E ele me chamou muito a atenção porque ele já está com a gente desde 2019, se eu não me engano, então faz bastante tempo, e eu trouxe os resultados do ano passado, tá? Vou pegar aqui minha colinha. Ele impactou, ele fez estratégias no Google e estratégias nas redes sociais. Então, ele tem bons resultados tanto através do Google quanto através das redes sociais. Ele impactou nas redes sociais 2.598.872 pessoas. E a maior parte desse resultado foi orgânico. Nossa. Ele também fez campanhas, né? Mas ele, acho que se eu não me engano, 700 mil mais ou menos era campanhas impulsionadas, o restante orgânico. E com as estratégias do Google, então esse aqui é rede social. Com as estratégias do Google, ele gerou para o site dele 47.348 acessos. Para um escritório que a gente desenvolveu, né? Nós começamos as ações com eles em 2019. O site dele não tinha nada, porque nós desenvolvemos o site. Então, era 0 acessos. Em pouco mais de um ano, porque ele entrou no final de 2019. Então, ele ficou inteiro em 2020 e 2021. Então, do início de 2021, quando fazia um pouquinho mais de um ano que ele estava com a gente, até o final de 2021, quando ele chegou no segundo ano conosco, né? Completos ali, ele partiu de 0 para 47 mil acessos. É um resultado muito bom. Bem legal mesmo. Por conta dessas estratégias que a gente faz com ele. E, falando em leads, né? Ele teve, tanto das redes sociais quanto do Google, 4.418 leads. Bem legal. Então, muita gente. E a média do investimento dele mensal em impulsionamento era 2 mil. Bem legal, bem bom resultado. Então, bem realmente, bacana. Isso tudo deve estar lá dentro do site, né? A gente está atualizando os cases, né? Então, sim, você que está nos acompanhando aí por vídeo ou por áudio, depois entra lá, trimind.com.br, vai estar lá em case. Se não tiver ainda, vai estar nos próximos dias. E como esse podcast vai sair daqui a alguns dias, provavelmente você está ouvindo já está lá atualizado, tá bom? Estamos aqui no futuro, lembrando. Sim. E o último ponto aqui, a gente passar ao próximo bloco, que eu falei no começo, é tecnologia, né? A gente está lançando, já lançou, na verdade, uma ferramenta, tá? Então, estamos numa fase que a gente chama fase beta ainda, que eu vou pedir para o editor colocar aqui, tá? Se você está vendo só em áudio, a parte, gravar um pouquinho dentro do nosso site lá, para você já entender um pouquinho. Então, você está vendo em vídeo, nesse momento você já deve estar vendo aí a telinha dentro do site Trimind Tech. Tech de tecnologia é o nosso braço de tecnologia. O que a gente está fazendo? Ciência de dados aplicada ao direito. O que a gente faz e o que a gente quer entregar para você? Nós queremos entregar para você o seguinte: pessoas procurando. Como elas estão procurando? Qual que é o volume? O que elas estão de fato querendo contratar? Como elas pesquisam? Como se fosse uma linha do tempo, né? Em qualquer demanda do direito, em qualquer causa, existe o começo, né, da dúvida e existe o fim, quando você contrata um advogado. Então a gente mapeia essa linha do tempo e entrega para você de mão beijada. Olha, tá aqui, as pessoas estão procurando isto aqui e deste mês para o outro aconteceu esta diferença na forma de pesquisa, que acontece bem comum. Exemplo, previdenciário. Vem o começo do ano, o pessoal começa a pesquisar assim, aposentadoria por idade 2022. Tá? Daí você se pergunta, mas não mudou nada. Sim, não mudou nada, mas as pessoas querem entender se nesse ano elas podem se aposentar. Que é a informação clara, né? Então, a gente traz exatamente isso, o jeito que eles estão procurando. E qual que é o futuro próximo que a gente vai trazer para você, que vai ser sensacional, que é o que eu mais estou curioso. É cruzar com aquilo que de fato, né, no Tribunal de Justiça está sendo lá protocolado, tá? Então, puxa, tivemos lá mais 1.500 casos, né, que foram protocolados aqui de determinada causa civil. E aí nós vamos cruzar com aquilo que as pessoas pesquisam. Então, para finalizar, qual que é a nossa maior intenção? É ver assim, aquilo que estão procurando é aquilo de fato que estão
contratando. A hora que a gente chegar nessa conexão, nesse elo, nós vamos acertar muito, né? Vai ser muito mais assertivo com o cliente que é cliente contratante nosso aqui, com os clientes que contratam o Trimind Tech, é um relatório que ele recebe e ele vai poder caminhar, usar isso no planejamento do escritório. Bacana? Muito certo? Legal. Vamos lá para o segundo bloco, então. A gente vai falar sobre Instagram para advogados. A gente tem um vídeo que é bem bacana, que faz um tempo já que a gente gravou, que a gente fala sobre como, né, bombar no Instagram. Se isso é de fato... Se gera algum resultado, né, para o escritório. Eu ter 10 mil seguidores. Né? Você sempre, com certeza, você que caiu de gaiata aqui nesse vídeo deve estar pensando assim, né? Puxa, se eu tiver um Instagram para 20 mil, né, com 20 mil seguidores, será que eu tenho bastante cliente? Vou te contar porque eu já entrevistei alguns advogados que têm, inclusive, muito mais, assim, 70, 80 mil seguidores, e eles falam se aquilo gera resultado. Então a gente vai falar um pouquinho sobre terceirizar, fazer sozinho, quais são as dificuldades. Depois a gente fala sobre criativo, que está cada vez mais difícil de impactar, chamar atenção. Né? Ganho de seguidores versus público-alvo. Né? Quando você ganha seguidores, será que é o teu público-alvo ou será que está vindo muito advogado falar contigo? Impulsionamento, como é que você impulsiona, se vale a pena, e as métricas, né, de vaidade, as métricas de disciplina que você pode colocar para de fato conseguir ver se o Instagram pode ser um aliado na tua estratégia de prospecção de clientes, certo? E por fim, vamos falar das novidades do Instagram, que está cheio de novidades, eu sei que vocês têm coisa para contar. Agora, o primeiro ponto que eu queria puxar aqui para vocês darem um pitaco, essa questão de, temos que lembrar que a gente não só é agência, mas ensina os advogados, né? E o objetivo aqui desse conteúdo é justamente isso. Sim. Como é que essa relação de terceirizar, ou o cara apoiar o conteúdo, ou fazer sozinho, o que faz a diferença, na opinião de vocês, quando a pessoa decide, vou fazer o meu Instagram do escritório bombar? Né? Se eu terceirizo, o que falta? O que a pessoa tem que ter em mente? E se eu vou fazer sozinho, Ju, por exemplo, o que eu tenho que fazer? O que eu devo levar em consideração? É o volume de publicações? É a qualidade? Fale um pouquinho sobre isso. Eu acho que principalmente ali é questão de qualidade de conteúdo. A gente sabe que o Google tem uma questão das regras SEO, que ele impacta muito a questão de caracteres. Então, a gente já sabe que agora as tendências para 2022, por exemplo, ele olhar textos que tenham mais ou menos ali uns 2.000 caracteres. Mas a gente sabe que é uma base só que ele usa. Então, o que é mais importante é que realmente eu ia falar cliente, mas enfim, o usuário ali do teu site, ele realmente leia o texto e compreenda, né? Que ele veja mais informações ali e sempre fique navegando por ali. A mesma coisa acontece com o teu Instagram, que ele não vai te seguir se você não entregar uma informação que para ele é relevante naquele momento. Então, mas o volume de caracteres no Instagram é o mesmo? Não. Quando você fala em 2.000 caracteres, por exemplo, você falou de Google, né? Para deixar no claro. Google, no site, no blog, tá. são as regras mas no Instagram, SEO. como é que é? Volume? Não, no Instagram a gente tem também é o máximo daí, né? A questão desse ano que eles estão trazendo, inclusive com a questão do algoritmo, é ser impactado com mais vídeos e mais fotos. O texto, a tendência é diminuir. Perfeito. Então, diminuição de texto, porque a nossa atenção está mais voltada para a imagem, né, ou vídeo. Perfeito, legal. Sim. Então, quando apoia, né, Gi, vamos imaginar aqui, o cliente nos contratou ou que ele tem uma estagiária dentro do escritório e está ajudando ele, né? Um estagiário ou uma estagiária. O que faz a diferença do advogado? O que você recomenda para o advogado? Né? Que parte que ele deve, né, dar mais apoio, dar mais atenção? É na escolha da imagem? É no título? É no texto que vai ali? O que ele deve focar, na tua opinião? O tema, principalmente, né, é o principal que a gente sabe, porque eles entram em contato direto com o cliente deles. Então, eles sabem quais são as principais dores que estão em voga ali. Então, o tema, principalmente. Mas, sim, sempre que ele puder mandar... A gente tem conversado muito com os escritórios, ali com os advogados, e falado, gente... Gravem vídeos, a gente manda inclusive um manualzinho para eles entenderem como é que faz, mas gravem vídeos, não é à toa que o TikTok, né, tá aí como uma das principais mídias, enfim, porque realmente é só vídeo, mas Instagram e Facebook gravem vídeos, vejam fotos legais que a nossa equipe manda ali, por exemplo, e vejam o que tem a ver a imagem junto com o copy. O que é o copy, né? É o título, é realmente o que está impactando de mensagem ali diretamente junto com a foto. Muito bom, garotinho. E você, Ju, quando vai fazer sozinho? Sei que você é uma mestre dos assuntos aí que você tá bombando lá no seu Instagram. Como é que faz? O que faz a diferença? Tá, primeiro constância, né? Acho que é o principal, assim. É você saber que se você quer ser levado a sério, inclusive nas redes sociais, você precisa aparecer com mais frequência, postar, se possível, todos os dias, ou pelo menos ali umas 3, 4 vezes por semana, é bem importante. Separar os assuntos que você vai postar, porque, como você comentou, nem todos os seus seguidores podem comprar de você, mas aquela ali é a sua audiência. Então, tem pessoas que vão entrar em contato, que vão ver o teu Instagram, que elas vão ser mais informadas, e tem pessoas que elas vão ser menos informadas. Então, os seus conteúdos, eles precisam ser divididos entre topo, meio e fundo de funil.
E o topo é o que vai atrair. Então, por que é o que vai atrair? Porque é o que vai impactar mais pessoas. Menos pessoas sabem do assunto. Então, quanto mais raso for o seu conteúdo, quando você for focar na dúvida da maioria, você vai conseguir impactar mais pessoas. Então, tem que ter essa estrutura, topo, meio e fundo. Faz sentido. Vai mesclando ali, né? Exatamente, vai mesclando. E aí, essa questão de você aproveitar o que está em alta no Instagram. Hoje, por exemplo, o que ele prioriza é os Reels, porque ele quer concorrer diretamente com o TikTok. E aí, o Reels você não precisa fazer dancinha. Boa. Mas você pode aproveitar as tendências. Então, o que você pode fazer? Você pode visualizar os Reels que estão bombando, né, os que mais chamam a atenção, e tentar incluir aquilo ali dentro do seu nicho. Então hoje tem muitas pessoas que já não dançam mais para conseguir seguidores, mas eles usam aquelas músicas em alta, fazem boas transições com assuntos que guardam relação com o público-alvo deles, com o nicho deles. Então é sempre pensando nisso, o que eu posso trazer para o meu público que vai chamar atenção pela música, pelo vídeo, pelas coisas que eu estou mostrando aqui e que pode interessar essa pessoa a me seguir. Porque o objetivo do Reels, o principal benefício dele é que ele entrega para muitas outras pessoas além dos seus seguidores, e aí você tem a chance de conseguir trazer mais pessoas. Só que o que vai fazer a pessoa continuar acompanhando o teu perfil é a qualidade dos conteúdos que você posta e a proximidade que você tem com essas pessoas. Então, se você está mais frequente nos stories, se você conversa com o teu público, abre caixinha de perguntas, enquetes, interage ali com o seu público através do Instagram, com certeza você vai construir uma audiência que ela é mais quente, ela tem mais chance de fechar com você. E a partir do momento em que você constrói uma boa audiência, é mais fácil de você conseguir vender. Então, quando as pessoas acreditam e confiam em você vende mais. Bem legal. Aproveitando que você tocou no ponto aí do Reels, né? Que o Facebook, o Insta tá... Fala Facebook aqui, leia-se Facebook/Instagram, tá? A gente tá sempre falando das duas coisas do mesmo jeito, ao mesmo tempo, né? Quais são as novidades, Silvio? O que tem de novidade? Faz um compilado aí, você, Jana, do que tem de novidade. Porque já tocaram no ponto do Reels, mas ok. Mas o que são as outras coisas que o Instagram tá trazendo? Eu sei que eles estão fazendo vários testes aí, né? Enfim, como é que tá isso? Gente, toda semana tem atualização no algoritmo. Toda semana, desde novembro, dezembro... Sempre tem coisas novas, inclusive eles divulgam, né? Tipo, quais são as atualizações deste mês? Aí eles divulgam, então se procurar você sempre vai ter acesso a essas informações. Mas eu separei algumas aqui, que algumas não são mais tão novas, mas eu acho interessante falar por conta do nosso público, ou seja, os advogados podem utilizar. Então separei algumas aqui e a Gi também acho que pode ir complementando junto comigo. Primeiro... uma coisa que eu achei super legal é que agora você pode fazer post em colaboração com outra empresa. Então, vamos supor lá que você... Eu vi isso, é bem legal mesmo. Não, é muito bacana, porque se você é um advogado, sei lá, empresarial... A empresa que te contratar, ela vai precisar do serviço jurídico, muitas vezes do serviço contábil e de outras coisas ali dentro, um RH, né? A empresa, ela precisa de muitas pessoas ali. Se você faz uma parceria com uma outra empresa que atende o mesmo público que você além de aparecer, né, fazer uma postagem dentro do seu feed, você aparece no feed dessa empresa também. Animal. Então, quando você faz post em conjunto, você expande a sua quantidade de visualizações, né, de pessoas que vão estar tendo acesso ali a esse conteúdo, porque você vai estar aparecendo na rede social do seu parceiro. Cara, isso elimina aquele problema que nós tínhamos sempre, né? De, puxa, vamos fazer um curso em conjunto, vamos fazer uma live, daí você mandava pra pessoa publicar e você publicava. Então Sim. Ficava aquela encheção de saco. Não podia, você publicou, não esquece de publicar. Puta, muito legal essa funcionalidade, Sim. muito óbvia, né? Demoraram, inclusive, né, pra colocar, muito bom. Sim, mas foi bem legal. Foi muito bom. Foi muito legal. bom. Aí tem uma pergunta, acho que surge pros advogados, inclusive assim, mas eu posso fazer, porque tem no código de ética, tá? Eu não lembro agora nos novos limites da publicidade, se tinha alguma menção muito específica, porque o código ele deixa um pouco, né, mais subjetivo o entendimento sobre isso. O que eu sei que é muito claro e que certamente não mudou é que você não pode fazer vendas casadas, né? Então, Sim. A única coisa é isso, assim, aquilo que ficar... Eu costumo dizer que tem sempre um feeling, tá? Pra você entender quando você tá fazendo cagada, é quando você fala, tô na dúvida sobre isso aqui. Na dúvida não faça, entendeu? Porque eu falo que é o termômetro
momento da cagada, né? Ah, eu acho que vai dar, não acho que não vai dar boa. Então não faz, porque o teu seu sentido já tá te dizendo, olha, isso aqui, a chance de não dar boa é grande. O que pode acontecer, exemplo, assim, um escritório fez uma parceria, um escritório tributário fez uma parceria com um escritório de contabilidade. E aí eles vão lá e começam a fazer publicação junto de maneira muito vendedora, que existe uma linha tênue entre você fazer uma propaganda que continua não sendo permitida, tá? E uma publicidade. Então, se um escritório vai fazer com um escritório de contabilidade, né, um escritório tributário, mas vai entregar uma informação relevante, ok, manda bala. Se eu vou fazer apenas falar agora uma parceria que vai resolver, né, o seu problema tributário e vai restituir bilhões na conta da sua empresa. Não faça, cagada, né? Sim. Mas se vocês vão entregar uma informação animal em conjunto, que vocês ficaram pensando, faça, perfeito. Então sempre que eu tô falando para dentro, cagada. A chance de a OAB te pegar é grande. Se eu tô falando para fora, entregando uma informação que só tô pensando no meu cliente, certo? No meu usuário, perfeito. Mas se eu estiver falando de mim mesmo, a chance é bastante grande. Sim. O que mais que tem aí de novidade? Sempre vamos pensar no marketing de conteúdo, né, Gui? Isso, Se bom, o que você muito está bom. produzindo é Perfeito. conteúdo, tá valendo. Agora, se você tá só vendendo, não faça. Legal. Esquece. Outra novidade, próxima. Vamos lá, próxima novidade, que na verdade também já é um pouquinho mais antiga. Separei esses dois que são um pouquinho mais antigos, mas acho que é bem legal também. Figurinhas. Agora, gente, a gente tá com as figurinhas em alta, né? Então, pra quem ainda não sabe ou não viu, as figurinhas elas estão disponíveis no Story. E aí tem de tudo quanto é coisa. Você mesmo pode criar sua figurinha, inclusive. Por isso que eu trouxe aqui. Mas, por exemplo, 5 coisas sobre você. Aí você posta uma foto e fala lá suas 5 coisas. E outra pessoa legal. pode responder. Então, isso gera muita interação com o seu público, gera muito engajamento, porque as pessoas param para ler as figurinhas ou para ver as fotos. Então isso é super legal. É tipo a lógica de figurinha do WhatsApp, né? Sim. Você sempre que procurar uma figurinha, fala, nossa, isso aqui é perfeito se eu achar uma figurinha aqui. Eu nunca acho, Sim. mas eu acho super legal. Só que a diferença é que ali, essas figurinhas, elas sempre te trazem algum desafio que vai fazer você publicar ali no teu story. Entendi. Então, por exemplo, a figurinha não é só uma foto. Ela é, por exemplo, uma foto falando do que você mais gosta de comer. Aí você posta as fotos com as coisas que você mais gosta de comer e fala, eu gosto disso, disso e disso. Então dá pra gente pensar em coisas que os advogados podem aplicar dentro do jurídico e também para gerar interação com o público-alvo deles. É legal falar isso, porque o importante é aproximar também. A gente sabe que você tem que entregar conteúdos que são sérios, às vezes, né? Na verdade, na maioria das vezes. Mas é importante você aproximar com o teu público. E a gente tá numa rede social, né? A rede social... Quebrar o gelo, né? Exato, Faz diferente, né? Isso mesmo. Fala sobre um assunto chato de uma maneira legal, divertida. Aí tem que pensar, tem que dedicar tempo, né? Não, figurinha sobre rotina, por exemplo. Mostre Bem como legal. é a sua rotina. Aí você vai lá e mostra o que você faz pela manhã, né? Quais são os seus mini hábitos. Tem muitas figurinhas dessa forma. Então você pode aproveitar elas para mostrar para o teu público-alvo o que você faz e gerar essa interação também. Boa. Mais uma novidade aí? Bora? Mais uma. Vou passar mais uma aqui para vocês que acho que é bem legal. A gente estava falando de Reels, né? E tem 2 notícias bem legais dos Reels lá. A primeira... tá em implementação ainda, tá em fase de teste. Então, nem todo mundo já tem essa função liberada, mas a gente pode ganhar dinheiro com Reels, como funciona no YouTube. Então, quanto mais visualizações você tiver, você vai ganhando ali, vai aumentando o valor que você vai ganhando. Então, agora dá para você monetizar também. Olha que legal. Através desses Reels. Então, quanto mais você produzir e mais visualizações tiver, você também vai conseguir ganhar um dinheiro com isso. E uma outra coisa bem legal também é que você pode responder os comentários do seu público lá num post. Você pode responder em formato de Reels. Esse pra mim foi muito bom. Maravilhoso. Muito legal. É muito legal, porque daí, às vezes, a dúvida que aquela pessoa colocou dentro daquele comentário, milhões de outras pessoas têm. Aí você já aproveita e responde aquela pessoa... Faz isso em formato de Reels, que é o que mais entrega hoje dentro do Instagram. E você pode impactar outras pessoas com a mesma dúvida. Então, eu achei fantástico. Minha mente vai longe, assim, né? Com esses Reels aí. Tipo, sei lá, o marido perguntando lá, né? Pra doutora. Ai, doutora, tô me separando aqui. Quem fica com a casa? Né? E a doutora respondendo, você dançou. Você, tá ligado? Eu já fico pensando umas coisas muito bestas assim. A casa é dela. Já viraliza, já fica, né? E aí explica por quê, né? Fala, não, a casa é dela, porque ela tá com filho, você sabe. Enfim, tô brincando aqui, mas dá pra ousar muito, né? Sim. Quebrar o padrão, né? Sim. Legal. Tem mais alguma aí? Senão eu vou passar pros próximos tópicos aqui. Vou falar mais uma só, então. Fechado. Mas tem vários, tá? Tá. Serviço de assinatura, que acho que é super legal também. Inscritos, né? Então, tá em teste ainda.
Foi uma das últimas novidades, foi falado essa semana ainda, inclusive. E vai funcionar assim: você pode liberar para os seus inscritos um serviço de assinatura, onde eles pagam para ter um conteúdo exclusivo de story, de post, de feed, live, vídeos, de tudo. Que legal. Então aí você também consegue impactar seu público. Então, por exemplo, sei lá, se você é um tributário, um empresarial... Isso já tinha no YouTube, né? No Sim. YouTube já tinha assinatura. Ou você tem um clube de membros, na verdade, no YouTube, Sim, né? Eles chamam de clube de membros. Mas se você é um tributário, um empresarial, atende médicos, por exemplo, tem vários segmentos ali que você pode vender uma assinatura e entregar conteúdo relevante para essas pessoas. É tipo um portal de notícias que fazem hoje em dia, né? Com assinatura recorrente. Exatamente. Então outra sabe que coisa esse tipo bem eu fiquei legal. pensando aqui nessas atualizações do Instagram, vai virando um elefante branco ali, né? Vão matando, né? Não matando, mas vão prejudicando alguns segmentos, né? Porque quantos caras eu não vi criando, né? Quantas empresas criaram soluções, por exemplo, de cursos e assinaturas, porque você não tinha isso das ferramentas. Quando você começa a possibilitar, primeiro, se abre uma possibilidade enorme para o mercado em si, né, de maneira muito barata, fazer o próprio programa de assinatura, não custa mais nada, o que antes você tinha que pagar para outras empresas. Verdade. Então, como Sim. essas novidades elas podem impactar o mercado? Elas abrem o mercado, é a lógica do Uber e do táxi, né? É um público novo que talvez não pagasse e passa agora fazendo serviço de assinatura. E vai contratar a outra empresa que tem alguns diferenciais dentro do serviço de assinatura, tem outras possibilidades. Mas ele abre o mercado e ao mesmo tempo mata aqueles que não estão se atualizando, né? Então é um Sim. negócio bem interessante. Sim. Agora, para a gente avançar nessa parte do Instagram aqui, tem mais alguns pontos aqui. E um ponto que eu queria ressaltar, que eu acho que bate bastante com o que vocês já trouxeram, que cada vez, isso não é uma novidade, mas é uma constatação meio óbvio, até por causa da própria pandemia, né? Começou a pandemia, todo mundo vai pro digital. Todo mundo vai pro digital, naturalmente você está competindo com a atenção competindo a atenção da pessoa com outras grandes empresas que são mestres, né, em conseguir prender a nossa atenção. Exemplo, eu faço um post aqui, o meu concorrente é um outro escritório de advocacia. Esqueça isso, o teu concorrente é o Banco Inter, teu concorrente, né, a Nike, teu concorrente é a atenção das pessoas. Qualquer um que estiver competindo com a atenção delas é o teu concorrente, tá? Então, Sim. uma das coisas que eu queria chamar a atenção muito, muito, muito forte é o criativo, a necessidade de você ter um design super legal. E aí a gente trouxe uma novidade para nós, inclusive aqui internamente, que a gente mudou um pouquinho quebramos um pouco daquele paradigma de a minha rede social ela tem que ser toda bonitinha, com uma corzinha única, que está muito relacionada a branding e tal, mas que é aquela coisa assim, muito, eu chamo de casinha da Barbie, assim, sabe? Tudo rosinha, branquinho, tudo combinandinho. E trouxemos muito essa tese de que, se você continuar sempre do mesmo padrão, de maneira que a pessoa identifique que é o seu post quando você publica, você nunca vai atingir um outro público diferente. Você não está causando, você não está, chamando a atenção. E você né? cansa também quem Cansa, fica um saco, né? Você, já sei de onde que é, já sei que é o escritório falando de tal assunto. Então você tem que aparecer de maneira diferente, né? E aí, reforçando aquilo que a Ju falou das camadas. Então, se você aparece de maneira diferente, vai prender tempo, a pessoa, opa, que legal, que publicação é essa? Muda com força, muda com tranquilidade, fonte, cor, não ouse nesse sentido, porque se você não ousar, outros escritórios, vários, estão fazendo isso e ele de fato vai chamar atenção. E aí, naturalmente, o algoritmo olha para isso e fala, vou entregar para mais gente porque eu acho que o povo gostou, né? Então, a necessidade de um criativo é fundamental. Certo, meninas? Para finalizar, tinham 2 pontos aqui que eu queria compartilhar. Eu gosto de uma métrica, que eu já falei até no outro vídeo, que eu chamo de métrica de disciplina, assim, né? De melhoria constante. E para dar um contexto rápido, fui até abrir aqui o Instagram do Coura, André Coura, um abraço para André Coura, inclusive parceiro nosso. Ele é um criminalista super bombástico aí no Instagram. Eu fui consultar aqui, na última vez que eu vi, ele estava com 20 mil seguidores, agora está com 31 mil. E eu gosto de passar uma métrica, que uma vez eu passei pelo escritório, para um advogado, e ele, na hora que eu passei, ele se ligou e falou, faz muito sentido. O Coura, ele tem o seguinte, ele tem 31 mil seguidores e tem 1.494 publicações. Então eu vou fazer a conta bem certinho aqui. Se você dividir o número de seguidores dele pelo número de publicações, você vai ver que dá 20, continua o mesmo número, inclusive de antes. 20 em média, tá? Novos seguidores a cada publicação. O que isso quer dizer? Por que eu puxei esse número aqui, tá? Que a cada publicação que você faz, pela constância que a Ju trouxe aqui da publicação, vai aumentando o número de seguidores. Mas aí você fala assim, 1.494. Primeiro que ele demonstra claramente que ele tem uma disciplina do caramba, né? Para fazer 1.500 publicações, o cara é um maluco, né? É muita publicação, é animal. Então mostra consistência. Qual que é a lógica? Tem muita gente que começa a falar, mas eu fiz 10 publicações e eu só tenho 200 seguidores. Perfeito, você tá igual o Coura.
porque você conseguiu 20 por publicação, então você está ótimo. Eu estou com 250, você está melhor que ele. Se você seguir nesta mesma linha, que você tiver com 1.500, você vai estar com 50 mil seguidores, não 30 como ele. Né? Então, quando eu trouxe isso para o advogado, ele falou, faz bastante sentido. Então, a gente sempre tenta criar um atalho. Não, mas eu quero viralizar, eu quero bombar. Faz o feijão com arroz, né? Como este exemplo aqui na instagram.com/a.coura. É o nome da rede social para você dar uma olhadinha desse que eu estou falando. Porque eu acho que é uma baita referência. Tem alguns que conseguem, mas tem. Mas é justamente esta melhoria constante em cada publicação que é fazendo. Bota um número. Vou fazer 50 publicações. A hora que você chegar na 50ª publicação, você já vai estar fazendo completamente diferente da 10ª publicação. Porque você teve que usar um pouquinho mais. Você vai conseguindo aquele aprendizado. Então eu gosto muito dessa métrica de melhoria constante, mas de disciplina. Vou fazer 50 publicações. Ao invés de eu falar assim, eu quero atingir 10 mil seguidores com 100 posts. Esqueça isso, porque vai ser quase impossível. Então olhe para os seus pares, né, para os outros advogados que você se espelha e olhe esses números. Faça esta conta que você vai entender um pouquinho do mercado. Certo? Faz sentido isso, meninas? Ou não? Estou viajando na maionese? Não, muito sentido. Então tá bom, legal. É a disciplina que gera a consequência do resultado, né? Exatamente. Então, realmente é bem importante você pensar nisso. Não objetivar número de seguidores, e sim objetivar a construção de autoridade e relacionamento com o teu público. E isso você só faz quando você realmente é disciplinado e constante ali. Você está sempre naquela rede social, as pessoas já têm o costume de te ver ali. Bem legal. Isso vai fazendo com que você construa a sua audiência de qualidade. Bem legal. E antes de a gente passar para o próximo bloco, 2 pontos aqui que a gente prometeu, né? Eu queria pincelar muito rápido aqui. O primeiro que é muito comum, falei no começo, a gente conhece vários advogados, tá? Como o Coura, por exemplo, né? E outros que têm 50, 70 mil advogados, 70 mil seguidores e não fecham um negócio sequer. Isso é muito comum, é mais padrão, né? Esse padrão de você não fechar negócio do que o inverso. Mas existem os que fecham negócio, mas são a exceção. Por que isso acontece? Porque geralmente quando você faz publicações muito jurídicas, né? Aquelas publicações mais chatas, maçantes, quem vai te seguir são outros advogados, né? Ele quer te acompanhar, ele quer ver o que você está fazendo. Quando você consegue achar a forma de falar com o público, né? Que envolve um pouco do que as meninas trouxeram aqui, mas minha rotina, falar de uma maneira descomplicada, ser criativo, a tendência é que você aumente a participação do teu público-alvo que você realmente está buscando, que é o empreendedor, ou que é a pessoa física, whatever, de acordo com aquele público que você definiu que você quer impactar. Então é uma grande falácia isso que a gente, né, acha que o número de seguidores é o que vai me possibilitar trazer novos negócios. Não espere isso, né? Isso é uma consequência, é um mal necessário. Se você tem um Instagram hoje com mais seguidores, claramente o teu público-alvo vai olhar para isso e falar, esse cara aqui parece que é legal, né? Gera credibilidade, tudo isso se mantém, continua assim em evidência, mas não é o que vai sustentar o seu escritório. Não olhe o Instagram como fim, olhe como meio. Ter um Instagram bom é meio de algo que vai possibilitar que aquele cliente entre em contato comigo, mas ele vai querer ver seu site, ele vai querer entender um pouquinho do seu trabalho, né? Com certeza. E para finalizar, eu vou pedir para o editor novamente colocar aqui para a gente na tela um negócio super legal. Falei no primeiro bloco da Trimind Tech e olha o que a gente entrega. Dá uma olhada nesse relatório. A gente está entregando esse relatório mensalmente para os nossos clientes aqui de acordo com a área de atuação. Exemplo, eu sou um advogado trabalhista. Bacana. O que bombou do mês passado para esse? Teve alguma tese nova? Teve alguma decisão? Alguma coisa aconteceu e as pessoas estão procurando? Isso é uma das maiores dificuldades. Então o que a gente faz aqui? Entrega de mão beijada exatamente esses tópicos que você está vendo aqui. Para que você escolha. Eu sou um trabalhista e quero falar sobre rescisão, né? Verbas rescisórias. Então dentro de verbas rescisórias vem pronto para você a pauta, a chamadinha. E você escolhe. Eu quero falar isso aqui, quero fazer isso aqui para você compor o seu planejamento de publicações. Mas o que é mais legal? Tudo atualizado, né? Tudo bem bonitinho, redondinho. Você não precisa sair procurando o que está em alta. A gente traz isso mastigado para você, como você está vendo aí na tela. Então, acessa o site depois para você dar uma olhadinha que você vai gostar. Isso é extremamente acessível. E peça também relatório de graça lá que a gente manda para você. Principalmente fale que você ouviu aqui no podcast. Fechado, meninas? Fechado. Vamos passar para a última etapa aqui do podcast, pode ser? Pode. Vamos fazer um compilado e falar sobre como captar clientes na advocacia com algumas estratégias e atualizações aqui de 2022, certo? A primeira coisa que eu queria puxar aqui, vou passar a bola para vocês, é o seguinte. A gente tem aqui ideias, né? A gente já falou de algumas ideias aqui durante o podcast, para blocos, para ações de curto prazo versus longo prazo. Tá? Então o que eu queria provocar é o seguinte, né? Colocar dentro das caixinhas assim, para ficar fácil. Preciso prospectar agora, mas também quero olhar para o longo prazo. Queria que vocês elencassem uma, né, na opinião de vocês, que continue em evidência e tal, porque a gente está muito acostumado, mas, né, as pessoas às vezes caem direto no vídeo aqui e falam, o que eu devo focar em uma única nesse momento que vai fazer diferença de fato. Vou começar puxando para ti aqui, Ju. No curto prazo e no médio prazo. Escolha uma que você focaria, que você acha que ainda faz todo sentido, que ainda não, que faz todo sentido captar clientes. No curto prazo, Google Ads.
ainda acredito, para o público jurídico, mais do que Instagram em relação a retorno de curto prazo. E longo prazo, SEO, marketing de conteúdo, você ter um blog e um site, principalmente, né? Um site bem posicionado organicamente. Bem legal. E você, Gi, o que você apostaria aí? Putz, aposto nas mesmas coisas que a Ju, mas assim, eu vou dizer bem a verdade, não deixe também de acreditar no Facebook e Instagram Ads, né? Tem algumas áreas que realmente são muito mais focadas ali dentro, mesmo que você tá fazendo uma campanha de cadastro, você precisa daí depois nutrir aquele teu possível cliente mais pra frente. Então não deixe também de fazer isso e com certeza, blog, invista. Você sabe um ponto que eu queria compartilhar que eu acho que é legal? Assim, ó, a gente tem visto, a gente é muito acostumado a quando, né, uma coisa funciona, a ficar focado naquilo ali, dentro daquela caixinha, né? E hoje a gente faz aqui, só para você ter uma noção, análise daquilo que... A probabilidade. Puxa, dentro desta área de atuação, desta causa aqui, tá? Que o seu escritório, tá, né, quer patrocinar, quer prospectar novos clientes. Qual a probabilidade de eu conseguir clientes no Google ou nas redes sociais? Tá? Tá tentando cada vez mais tornar isso mais preciso, porque, puxa, pra gente é animal, né? Pro nosso cliente é animal, e se é animal para ele, vai ser bacana pra gente. E o que eu fui entendendo, fui aprendendo, olhando os números, é que o contexto é fundamental. Aí você fala assim, puta, mas isso é óbvio, né? O timing, né? Todo mundo, mas é o timing, é o contexto apropriado, né? E duas coisas que para mim estão muito claras. Quando o volume dentro do Google, tá? E a gente consegue fazer isso, ensina em vários vídeos, eu não vou entrar muito em detalhes aqui. Quando você percebe que o volume de pessoas procurando por informações sobre aquela causa que você quer prospectar é insuficiente, e aí eu vou colocar um insuficiente só para você ter uma noção. Números, por exemplo, assim, 1.000 pessoas procurando por mês, pouco. 5.000 pessoas procurando por mês, pouco. 10.000 pessoas procurando por mês, começa a ficar interessante. Tá? Eu vou falar daqui a pouco por que disso, porque tem um funil dentro disso. Quando o número é inferior a isso, não adianta. E aí você vai ter que ir atrás desse cliente. Aí qual que é a lógica? Eu falo que é uma linha tênue. Se eu tenho 10.000 pessoas procurando ativamente, mas eu advogado, sei que muito mais gente tem esta dor, o volume é muito maior de pessoas, né? Exemplo, para ficar claro, 10.000 pessoas procuram e de fato, né, dentro de uma expectativa, minha experiência, são 10.000 pessoas que precisam. Agora, raramente isso acontece, então geralmente 10.000 pessoas procuram, mas 100.000 pessoas precisam. Então eu tenho uma chance, uma oportunidade muito maior dentro da rede social. Qual que é o problema? Né? Olhando por esse viés, você fala, perfeito, esquece o Google, vou fazer só na rede social. Contexto, timing, criativo, impactar é mais difícil. Sim, e a gente, por preguiça, faz aquilo que é mais fácil. Né? Por preguiça no bom sentido. Tá mais fácil, tá mais pronto, então vou fazer aqui no Google porque o cara tá procurando. Se ele tá procurando, né? A mesma lógica do remédio, quer um remedinho, tá aqui, vou na farmácia e compro. Agora, impactar esse cara é mais difícil. Qual que é a grande, acho que a grande sacada, além do contexto? É você entender que pode ser mais difícil pela rede social? Pode, mas ali você vai ter menos concorrentes porque a grande maioria está fazendo o quê? Pescando naquele oceano vermelho, indo aonde todo mundo está, certo? Então sempre lembrar disso. Se o volume de pessoas procurando é maior, se você tem essa certeza e não bate com aquilo que está no Google, é como se você estivesse pescando num lago bem pequenininho e com um monte de gente de vara de pescar do teu lado. Sai desse lago, vai para um lago que é mais difícil de pegar, mas quando você pega o peixe, né, você pega um volume maior, o peixe é mais gordo também, enfim, então você tem muito mais chance. Faz sentido ou eu estou viajando, meninas? Faz total sentido. Legal, que bacana. Bom, o próximo tópico que eu queria puxar aqui, importância de site, landing page, que impacto que elas geram na prospecção de clientes. O que vocês acham? Sabe que ontem a gente estava até conversando com o escritório lá de Porto Alegre e eles estavam falando exatamente isso, porque eles são full service, então aí criaram dentro do próprio site dele várias áreas, mas eles estão agora testando landing page para algumas ações específicas. E claro, está dando muito mais resultado na landing page. Mas por quê? Porque eles têm um site que realmente entrega conteúdo. Então, né, o variado. Então, assim, ele não deixou de estar nutrindo ali no próprio site, mas para campanhas específicas no Google Ads, ele está com a landing page. Muito bom. E aí, Ju, o que você acha? Acho que é exatamente isso. Quando você quer focar em uma tese, por exemplo, quero testar uma tese aqui no meu escritório, tem uma tese tributária, eu quero testar ela, ver se tem aceitação do público. Em vez de você colocar isso dentro do teu site com as outras informações, você vai direcionar, criar uma página, para quem não sabe, landing page é uma página de captura. O objetivo da landing page é você capturar os dados, os contatos desse público, né, desse visitante. A gente entra daí no funil, que primeiro a pessoa, quando ela tem esse primeiro contato, ela é um visitante. Aí se ela acessou a tua landing page,
page, gostou do conteúdo, quer saber mais informações, ela preenche um formulário e ela se torna um lead. E aí você vai mantendo essa pessoa informada, porque não é só simplesmente ela converter ali, né, que a gente chama isso de uma conversão, não é simplesmente ela converter que ela já vai contratar. Ela vai entrar daí dentro de um funil onde ela precisa ser informada através de redes sociais, através de WhatsApp, através de e-mail, como a gente já falou anteriormente, dependendo da forma como ela costuma consumir conteúdo, mas ela precisa ser educada, nutrida, exatamente. Bem e legal. aí, uma porcentagem dessas pessoas vão fechar. Então, a landing page tem esse objetivo. E ele acaba sendo bem mais objetivo do que o site, porque no site vai ter outras informações, dá para conhecer mais do escritório. Então, uma coisa complementa a outra, e eu não diria que um elimina o outro. Mas quando você quer testar um público específico, uma tese específica, algum produto, algo que você desenvolveu no seu escritório, você pode começar com a landing page, porque você consegue impactar aquele público. Então, vai ser mais qualificado. Bem legal. Até para não ficar nenhuma dúvida, eu vou pedir para o nosso editor aqui botar uma telinha agora, você deve estar vendo aí, uma landing page de LGPD, como exemplo, tá? Para você poder entender o que é uma landing page. E para mim tem uma diferença muito clara, né? Observe nessa landing page a diferença. Se você está apenas ouvindo, eu vou tentar descrever aqui. A diferença para mim de uma landing page e um site, landing page ou site, enfim, independentemente, tá? Do que você optar por fazer para testar, é uma só, em termos de impacto. Ou você está falando para dentro, está falando de si mesmo, ou você está falando para fora. É como você chegar, abre o seu site agora, ou pense no seu site e vá olhando ele por blocos. Fala, o primeiro bloco, o que eu falo? Eu falo como meu escritório é lindo. Tira fora, entendeu? Tira fora o que você está falando de dentro. Aí depois, a próxima etapa do site, eu falo da minha equipe. Olha como meus advogados têm uma formação maravilhosa. Tira fora também, porque tá todo mundo cagando para isso no final das contas, sabe? Em partes, as pessoas dão intenção, dão bola para isso em outro local, no local apropriado. Quando ele fala assim, eu vou lá conhecer o escritório, a equipe. Quando eu entro lá dentro, você tem que de fato se valorizar. Mas quando ele entra, primeiro impacto no seu site, ele quer saber como é que você vai resolver o problema dele. Sim. Né? Isso, perfeito. Então, exatamente. cara, assim, falar para fora, falar para o cliente. Entra no seu site e olha isso na home, na landing page. Se estiver falando só sobre você, como você é maravilhoso, seu currículo é top, né? Como você tem uma formação maravilhosa, tira isso porque isso não é interessante para o cliente. Isso para mim faz uma diferença enorme, né? Nessa landing page que você viu agora, pouco fala-se sobre o escritório. Na prática, a gente estrutura ela de maneira falando primeiro no problema, depois trazendo um pouco das soluções, como isso pode resolver o teu problema, depois traz depoimentos, enfim, outros elementos, que é justamente para criar uma fluidez, né, na forma como o usuário entende aquele assunto. Perfeito? Agora, para a gente passar para o próximo bloco aqui, eu queria provocar algo que é bem polêmico para vocês darem a opinião de vocês, que é sobre a relação de atendimento e qualificação de clientes. Vou dar um contexto aqui melhor na pergunta, tá? Tá. É muito comum, mais do que a gente gostaria, o advogado chegar aqui e falar assim, eu só quero cliente qualificado, né? Ou seja, ele quer o cliente com grana para contratar ele, certo? E rápido, diga-se de passagem, rápido, que é a melhor coisa, né? Como é que é essa relação? O que os advogados geralmente não sabem, erram, frente àqueles escritórios que a gente sabe que tem bons resultados para entender, né, o processo de qualificação e ter um pouco mais de maturidade nesse sentido? Tá, eu acredito que o principal erro de muitos escritórios é não ver o escritório como uma empresa e não entender que toda empresa precisa ter um departamento comercial. O departamento comercial não precisa ser feito por 10 pessoas, ele pode ser feito por uma pessoa. Não tem problema nenhum, vai depender da quantidade, do teu tamanho mesmo, da quantidade de clientes que você tem. Mas você tratar todo cliente da mesma forma, ou pior, você não dar atenção para esse cliente que entrou em contato com você, é uma venda perdida. Porque mesmo que aquela pessoa que entrou em contato, ela esteja apenas tirando uma dúvida, em algum momento ela pode contratar teu serviço, ou ela pode te indicar, porque ela teve um bom atendimento. Então, hoje, muito se fala na experiência do usuário e em tudo que a gente vai proporcionar para aquela pessoa no escritório como um todo. Isso inclui desde o momento em que ele visualiza o teu escritório da primeira vez, seja numa campanha de Google, seja no teu site, seja na rede social, até o momento em que essa pessoa realmente se torna um cliente teu e é fidelizado. Então, em todas essas etapas, a gente precisa prestar atenção nesse bom atendimento. E o que a maioria dos escritórios fazem é não atender, ou demora para atender, não atende bem, não gosta de ficar respondendo dúvidas e o público tem muita dúvida. E, gente, não tem o que fazer. É o famoso assim, ou caga ou sai da moita, né? O cara contrata logo ou o advogado já não dá bola para ele, tchau, vem o próximo, né? Exatamente. Só que às vezes essa pessoa ela não está no momento de contratar, é o timing que a gente fala. Então, se ele não quer contratar, vai procurar outro também, né, Juliana? Fica tomando tempo do advogado. Então, eu acho que é mais ou menos isso que eles pensam. Só que
toda venda, ela não acontece a partir do momento em que a pessoa disse sim. Ela acontece desde o primeiro contato que essa pessoa tem com você. Então, se ela tem uma boa experiência desde o início, se você deu atenção para ela, enfim, você vai contratar ela em algum momento. Perfeito. Ou você vai indicar. Então, muitas vezes, acho que o principal erro é esse. Você não conseguir dar valor... É entender que o teu escritório é uma empresa e que a empresa precisa de um comercial. Precisa de alguém ali oportunidade conversando. em tudo, né? Esse cara aqui não pode me contratar agora, mas como é que eu faço para ver uma oportunidade nele? Alguém ele conhece que vai precisar um dia de um advogado, né? Que vai precisar de um escritório. E aí, Gil, o que você tem para falar para os nossos advogados sobre este ponto? É muito isso mesmo que a Ju falou. A gente ouve demais os escritórios reclamando, né? Então, porque a gente só tem gente tirando dúvidas. A gente fica, nossa, que maravilha, que né? Bom, né? Que bom! Porque é a primeira porta de entrada, não tem como não ter essa questão, né? Então, realmente... Está explicando para o cliente ali, para o possível cliente, né, realmente o que está acontecendo dentro do teu escritório, como que ele pode agir. Naquele momento ele pode não te contratar. E venhamos e convenhamos, a gente também é assim, né? Quando a gente vai, sei lá, pegar um serviço de jardinagem, como que você faz? Que horas você chega? Quanto tempo você acha que vai demorar? A gente faz tanta pergunta, quanto você cobra, a gente faz um monte de pergunta em qualquer tipo de serviço. É bem diferente de compra de produto. Então, realmente, nutra aquela pessoa, né? Tipo, trabalhe com ela, entregue, se você está fazendo postagem em rede social, blog, entregue para ela mais conteúdo, tem uma lista de transmissão para essas pessoas, é importante você estar sempre conversando com elas. Vai chegar um momento que nem o Guilherme falou, ele vai procurar outro, sim. Se você falar não, então vai procurar outro, ele vai procurar outro. Então, o importante é realmente você estar sempre ali junto com ele, explicando para ele como que está acontecendo e colocando ele atualizado com o que você está fazendo no teu escritório. Sim. E uma outra coisa também, só para complementar, que eu lembrei agora, é o tempo de resposta. Sim. Que é muito... Gente, a gente tá rindo aqui porque acontece muito aqui internamente com os nossos clientes. É um pouco difícil deles entenderem que se você tem uma dúvida e você quer contratar um advogado, a sua dor, por mais que seja mínima para o advogado, a sua dor é enorme para você. Tá te tirando o sono. Então, se isso está te prejudicando e você entra em contato com o escritório de advocacia, manda uma mensagem e ele demora 1 dia, 2 dias, 3 dias para te responder, você já procura outro. Porque aquela dor ali tá latente em você. Você tá pensando naquilo o tempo todo. Então, se a pessoa demora para te responder também, tem grandes chances daquela pessoa não fechar mais com você. É por isso que anúncio de Google Ads, por exemplo, a gente sempre fala, o escritório vai funcionar no final de semana? Não, então vamos paralisar as campanhas no final de semana. Senão você vai entregar uma pessoa ali, o teu anúncio na sexta-feira à noite, você só vai responder ela na segunda-feira. E aí já foi. Até lá ela já desistiu. Bem legal. A gente tem alguns escritórios que a gente conhece, né, que tem um bom resultado, eles geralmente... tem pessoas para atendimento, tá? E que é super aconselhável, né? Porque se você considerar que, puxa, a cada 10 clientes aqui, 2, 3 são qualificados, a gente brinca aqui, né, com relação ao tempo, mas o tempo do advogado é mais caro, né? Então ele tem que, de certa forma, ser utilizado em coisas um pouco mais complexas, onde o custo, né, está relacionado, ele vira uma despesa muito grande para o escritório, né? Então, qual que é a recomendação de fato? E aí é uma aposta que você tem que fazer, né? É um cálculo que você deve fazer, mas que eu particularmente sempre recomendo. Falo, olha, se você tem lead, se o volume de lead não é o problema, se você tem campanhas, né, acontecendo, trazer uma pessoa, você pode testar, por exemplo, treinar um estagiário só para fazer um bom atendimento, ficar conversando com aquelas pessoas. Pode ser que o fato de ele conversar, fazer o primeiro atendimento, uma prévia, né, ser rápido, tudo isso que as meninas falaram aqui, e gerar para você aquela reunião só com os clientes qualificados, dobre, aumente, né, enfim, aumente bastante a sua conversão. Então aí você tem que fazer aquela pergunta, fala, poxa, quanto me gera cada causa, né? Quantas causas eu preciso, quantos contratos para pagar uma pessoa para fazer só isso, né? Certamente você deve estar se respondendo, poxa, é raro um advogado dizer para mim aqui que eu gosto de causa barata, eu gosto de juizado especial. As causas geralmente no mínimo elas geram 10, 15, 20 mil reais, né? Então uma causa em tese já paga, 10% é o custo de um estagiário que custe lá os seus R$1.000. Então é um pouco de aposta, é entender o mercado. E tem uma analogia que eu gosto bastante, que a gente demora para aprender com essas grandes empresas. Por exemplo, no mercado de e-commerce, que não tem nada a ver com o direito, mas olha como ele se aplica. O que os e-commerces compartilham com a gente, né? Esse mercado compartilha, que custa 10 vezes mais um novo cliente. Então, se custa 10 vezes mais um novo cliente, pode custar até 10 vezes mais, por que eu não vou tentar vender para o mesmo cliente? Por isso que não é à toa que o Mercado Livre, a Amazon, Americanas, fica o tempo todo te agradando, te mandando cupom, te mandando mensagenzinha para você comprar, voltar a comprar deles, né? E não ir para um outro cliente, porque ele sabe que vale muito mais a pena, certo? Então, aprender com esses grandes mercados é fundamental. Agora, para cair numa etapa final aqui, meninas, eu deixei este ponto para o final que eu acho que é super legal, né? Que é essa perspectiva compreensão de funil. Eu falei há pouco aqui sobre
sobre a questão, que são as falhas que a gente fala no funil de venda. Tá? O que é o funil de venda? É o primeiro contato, depois agenda uma reunião, de acordo com a tua premissa, a forma como você conduz com o seu cliente, né? Agenda uma reunião, aí manda uma proposta de honorários para o cliente não fecha na hora, depois eu marco mais uma reunião para falar sobre a causa, tento fechar o negócio, enfim, de acordo com aquilo que você tem no seu escritório. O que acontece? Eu falei há pouco ali sobre os 10 mil, né? Então, se procurando por esta causa tem 1.000, acho pouco, eu vou explicar por quê. Se eu tenho procurando 5 mil, né, por essa determinada causa na minha região, também acho pouco, vou explicar por quê. Agora, se tem 10 mil, começa a ficar interessante. Então, eu vou fazer uma conta aqui com você, se você está ouvindo para facilitar, tá? Que funciona assim, que pouca gente sabe disso. Se eu tenho 10 mil pessoas procurando e vou lá no Google e falo assim, eu quero que esses 10 mil, né, acessem o meu site ou eu impacte eles. É impossível você conseguir que os 10 mil visualizem, tá? Posso garantir, sem sombra de dúvidas, que é impossível. A média que você vai conseguir de atenção é de 10%. Tá? Então é uma média boa. Né? Então, de 10 mil pessoas vira 1.000. E aí, por que você perde esses 9 mil? Simples. Primeiro porque tem uma questão de investimento, tem uma questão do próprio algoritmo, a limitação de você estar o tempo todo aprendendo, aparecendo. É caro para você tentar fazer isso, né? E não é viável, não é justificável. E segundo, porque vão ter outras pessoas tentando aparecer que são melhores do que você. Né? Então, você tem 10 posições na primeira página do Google, é simples a conta. É como se cada um ficasse com pelo menos uns 10%. A lógica não é bem essa, mas você tem outras pessoas e o usuário vai clicar. Por melhor, mais que você se esforce no teu concorrente, às vezes, porque ele sabe a palavra que ele usou interessou um pouco mais. Então, coloque 10% como algo plausível, tá? É algo mais palpável, você pode olhar para isso como uma métrica legal. Então, de 10 mil você passa para 1.000. Mas você fala, 1.000 eu levei para o meu site. Meu Deus, é contrato pra caramba, 1.000 contratos. Não, você levou 1.000 para o seu site, mas numa média você vai ter de 2%, que é o pior cenário, a 10% em contatos. Pessoas que vão passar a mão no telefone, literalmente, ou né, vão mandar um WhatsApp para você de acordo com aquilo que você colocou, tá? Dentro do seu site ou da sua landing page, whatever. De 2%, a gente está falando em 20 pessoas. E de 10%, 100. Então, estou colocando os dois cenários, 20 a 100. Contratos, Guilherme? Não, contatos. Estão falando com você. Né? E aí entra naquela, mas cada cliente que eu converso, eu fecho com quantos? Clientes que não vieram indicados, clientes que em tese não são qualificados, você precisa qualificar. Então você cai num outro cenário, num próximo estágio que é a qualificação. Então a cada 10 que eu falo, geralmente uns 3 podem fechar negócio. Né? 3, 4, qualificação boa. Né? Então nesse mesmo cenário, de 20 qualificados estariam 6 e no de 100, no melhor cenário, qualificados estariam 30. Certo? Então eu estou entre 6 e 30 para facilitar os números. E aí sim vem a conversão de contrato. Quando o cliente está qualificado e eu sou o advogado bonzão, eu vou fechar negócio, eu fecho com a metade. Então no pior cenário de 10 mil inicial, de 2% lá no final, de 6 ele vai fechar com 3. E o cara que é top, né, que converte, tá, que tem uma equipe de atendimento, ele pode vir a fechar, se ele pensou em todos os estágios, até 15 clientes. Então a gente está falando de 10 mil, viram 2, 3 negócios, a no máximo uns 15 negócios. Tá? Aqui eu estou fazendo óbvio, né, um exemplo, uma exemplificação bastante... se você está apenas ouvindo, volte um pouquinho, refaça as contas aí que você vai entender. Não se assuste, porque isso é a realidade. Né? Então de 10 mil que fica realmente é um pouquinho lá no final. A gente sempre tem essa superestima, né, o negócio. Porque vou fechar um monte, vou ficar rico. Mas esta não é a realidade. Esses são os erros comuns nas etapas do funil. Certo, meninas? Esqueci alguma coisa? Não. Legal? Entenderam? Faz sentido ou não? Isso aí. Bacana? Então tá bom, muito bom. Chegamos aqui em praticamente 1 hora. Voou o tempo, passou muito rápido, né? Vou agradecer vocês aqui pela participação. Vou pedir para vocês deixarem uma mensagem final e como é que os nossos clientes encontram essas damas do marketing jurídico aqui nas redes sociais. Vocês começam pela Ju e depois vocês vêm para mim. Boa. Mensagem final. Vou repetir um pouquinho do que eu falei lá no começo. Se você está começando o teu marketing agora, você já está começando tarde. Então, aposte nele, sabe? Foque nele, confie nele. Tem muitos escritórios que ainda não acreditam no marketing, mas nos procuram, porque querem milagre. Marketing não é milagre, gente. Marketing é disciplina e constância. Então, quanto melhor você conseguir entender do teu público-alvo, quanto melhor você conseguir construir sua autoridade no digital, nos canais que o teu público acessa,
mais chances tem de você conseguir se solidificar nesse meio e conseguir ter bons resultados. A mensagem me lembrou uma figurinha. Antes de começar, desista. Ou desista antes de começar. Tipo assim, você está começando agora... Não, tô brincando. É que ela fala assim, se você está começando agora, você está atrasado. Exatamente. Se você está começando agora, você está começando atrasado. O que eu quero dizer? Tudo bem, já leva um puxão da orelha, mas vai ser um pouco mais difícil, né? Mais ou menos assim, você tem que apostar, entendeu? Você tem que confiar. Tá, então, se você resolveu começar agora, vai fundo, entendeu? Perfeito. Porque já tem outras pessoas tendo resultados que você poderia ter tido ano passado, esse Muito ano, bom. Pela consistência, tá? Legal. E vocês podem me encontrar, além aqui da Trimind, né? Nos podcasts sempre, mas se quiser falar comigo, dá pra me mandar um e-mail, juliane@trimind.com.br, ou me encontrar lá no Instagram, Juliane AP Soares. Muito bom. Realmente a mensagem que eu deixo é não deixem de trabalhar com o marketing, trabalhem com conteúdo, vocês estão aí, tipo, no escritório, vocês sabem exatamente o que o teu cliente quer, então tragam sempre, trabalhem em conjunto com a equipe de marketing, porque é muito importante. E para me encontrar é giana@trimind.com.br e o meu acesso é pelo LinkedIn, Giana Libel. Muito bom, tá aí, tá dado o recado. Para finalizar, vou pedir para vocês aquele momento que a gente pede como agradecimento, né? Pô, o conteúdo foi legal, Guilherme, adorei, as meninas são muito simpáticas, o conteúdo é top. Compartilha com alguém que tá naquele momento que tá precisando, ou nem sabe, às vezes, né, que tá precisando disso aqui. Manda para ele que você vai estar nos ajudando diretamente e naturalmente, né, vai reforçar aqui a nossa intenção, nosso interesse sempre de compartilhar conteúdo, né? Casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro, e aí a gente procura que seja assim. Feedbacks também pode mandar para mim, guilherme@trimind.com.br. A gente tem recebido vários, inclusive, feedbacks aqui do podcast, inclusive para pautas, para temas. Pô, eu queria ver vocês falando sobre isso aqui, sobre aquele outro assunto. Super bem-vindo, certo? Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu! Tchau! Tchau, tchau!